Olá, seja bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, que adoro ler histórias em formatos de HQs e livros ilustrados. E hoje eu vou apresentar para vocês uma HQ chamada Castelo de Areia, de Frederick Peters, de Pierre Oscar Levy, da editora Tordesilhas. Bem? Bom, a história ela gira em torno de pessoas, famílias, que se percebem envelhecer estando preso numa ilha, sem conseguir sair, com a certeza eminente de seu envelhecimento e morte ao final do dia. Bom, já na introdução, um dos autores, o Pierre Oscar Levy, ele faz um comentário que eu achei interessante. Na introdução, um dos autores comenta sobre a dificuldade de nós, seres humanos, percebermos as mudanças climáticas de extinção no nível global. Ele coloca: parece que a Terra passa regularmente, com centenas de milhares de anos de diferença, por extinção em massa. Difícil tomar consciência dessa catástrofe. É uma questão de escala de tempo. O desaparecimento das espécies não se mede pela escala de nossa vida, e sim pela do planeta. Nós, humanos, temos dificuldade de ver perigos dessa ordem. No entanto, nossa espécie está ameaçada de verdade, e do ponto de vista da escala do tempo geológico, a curto prazo. O que corrobora com um breve diálogo de alguns protagonistas logo no início da história. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. É essa situação, tá? A menininha que deve ter aí, chegou essa família, né? Com um casal de filhos, tá? Ela deve ter por volta de 5 anos. E ela pega uma vara e começa a bater nas folhagens, assim, né? Aí o pai: para, Zoe. Essas plantas não fizeram nada. Olhe para elas, em vez de destruir. Talvez, quando você for mais velha, não existam mais samambaias assim. Ah, mãe. Que exagero, Robert. Como sempre. Elas estavam aí no tempo dos dinossauros e vão continuar aí depois de nós. Podemos refletir sobre isso, né? Existem essas questões sobre a extinção, preservação do planeta na vida de vocês? São engajados em algum movimento pró-vida planetária? Qual? O desenvolvimento desse quadrinho e seus personagens, eles não protagonizam uma história fechada, uma única, mas é uma amostra de como as pessoas de diferentes classes sociais, poder econômico e etnias podem se comportar frente à morte iminente. Para saberem que reações são essas, vão precisar ler o quadrinho, mas eu vou fazer algumas considerações, tá? Na perspectiva de que tal situação possa ser uma realidade experienciada por vocês, ou seja, uma morte iminente, que tipo de reflexões vocês fariam diante dessa situação? A morte está próxima a vocês. Se preocupariam para onde vão? Tem alguma crença do pós-morte? Deixariam recados para alguém? Que tipo de recado? Para quem? Tentariam ter experiências que a situação permite, mas que nunca experienciaram? Fariam uma retrospectiva de suas vidas, elegendo feitos de orgulho e feitos de arrependimento? Ou seja, o que fariam? Uma sugestão, tá? Só depois de responderem e refletirem sobre essas respostas, trabalhem com cada resposta, já que essa é uma situação ficcional. Se a questão é saberem para onde vão, o que nos acontece no pós-morte,
Procurem filosofia, ciência, espiritualidade que possa abrandar tal questionamento. Se a questão é deixarem um recado a alguém, que tal não esperar uma situação de emergência e às vezes sem volta para darem um recado a alguém? Se experienciar o que ainda não viveu, existe a possibilidade de torná-la real no momento? Por que não? Se a questão é fazerem uma retrospectiva de sua vida, procurando ganhos e perdas, que tal fazerem agora? Para dar tempo de reverem possíveis arrependimentos e possíveis conquistas. Enfim, não esperem estar numa situação emergencial para tomar consciência de si e de sua vida e rever o que tiver que ser revisto. Dentro da história, tá, um dos protagonistas, Armezan, ele só fala que ele é de Caliba, tá? Ele conta uma história para os menores e eu vou contar essa história, tá? Que eu achei assim uma das coisas assim mais interessantes que tem nesse quadrinho é a história que ele conta para as crianças. Deixa eu achar aqui. Olha ele. Ele vai contar uma história para as crianças, tá? Eu vou ler. Tudo bem? Aí eu vou precisar do meu ajudante aqui. A história da morte de um rei. Há muito e muito tempo, um dia, um rei recebeu a visita de um homem velho e estranho, que tinha tudo pela metade, meia cabeça, meio corpo e a metade dos membros. Quem é você? Perguntou-lhe o rei. Eu sou o mensageiro da morte, respondeu-lhe o meio homem. Eu vim tomar posse de sua alma. Ó, o meio homem, para vocês verem. Né? Olha ali. Bom, e o rei teve muito medo. É muito cedo, respondeu ele. Eu lhe peço 7 anos de adiantamento para eu me preparar para a morte. O meio-homem ficou em silêncio um momento e lhe disse: assim seja. Eu lhe concedo um adiantamento, mas eu sou o único que poderá escolher o momento exato. Assim saiba que você me reencontrará entre amanhã e o fim do 7º ano. Você não saberá nem quando e nem como. E ele se foi. O rei, então, ordenou que construíssem para ele uma cidadela forte. Ao redor dessa cidadela, ele mandou cavar 7 poços e erigir uma muralha de pedra. Ele mandou pôr na entrada uma porta de ferro e chumbo. E mandou construir dentro uma cidadela e um pequeno palácio fechado, com apenas uma pequena janela. E lá esperava manter-se protegido das ameaças da morte. E ele disse então aos seus porteiros e mordomos: não deixem entrar nenhuma das pessoas que pedirem para me ver. Eu disse: nenhuma. A cidadela que ele construiu só com uma portinha. Entende? É onde ele olhava o mundo lá fora. Bom. Após um ano, sua mulher veio visitá-lo. Não pôde passar da porta, de ferro e de chumbo, e foi repelida. No decorrer do 3º ano, sua filha amada, entristecida pela situação, não pôde convencer os porteiros. No ano seguinte, foi seu filho, de quem ele tinha tanto orgulho, que encontrou o mesmo impedimento. Um dia, durante o 7º ano, o meio-homem reapareceu diante do rei. O rei ficou estupefato. Como você entrou aqui? Quem deixou entrar?
O meio-homem respondeu: eu entro onde eu quero, quando quero. O rei mandou virem seus porteiros e mordomos e lhes disse: por que vocês deixaram passar esse indivíduo que queria me ver? Eles juraram que nunca haviam visto o indivíduo em questão e que, consequentemente, não poderiam ter deixado entrar. Na verdade, ao longo desses anos, 7 anos, nós vimos passar sua mulher, sua filha amada, seu filho, de quem o Senhor tanto se orgulha, mas ninguém mais. As portas que nós guardamos estão fechadas e as chaves encontram-se protegidas com esmero. O meio-homem diz então ao rei: um muro não é nada, nem muralhas, nem fossos podem me impedir. Qual o seu objetivo? Tomar posse da sua alma. Isso é absolutamente necessário, sim. Para onde irei, se você tomar posse da minha alma? Nenhum lugar. Apenas para o túmulo que você construiu. Eu nunca construí um túmulo para mim. E o meio-homem concluiu: este palácio é o seu túmulo. Esta cama é o seu túmulo. Faz 7 anos que você dorme nele. O rei então, em sua mulher, em sua filha, o rei pensou então em sua mulher, em sua filha, em seu filho e, pela primeira vez, olhou além das muralhas, pela janelinha que atravessava a parede. Ele viu ao longe uma imensa montanha, cujo cume estava coberto de neve. Nunca em toda a sua vida ele havia tocado neve de verdade. Derramou uma lágrima, deitou-se em sua cama e fechou os olhos para sempre. E aí? Gostaram da história? Vou dar spoiler, porque não tem sentido, eu preciso colocar o que eu entendi da história, né? Então, assim, quem achar que é um spoiler, para o vídeo. Eu já li a história toda, né? Então agora o entendimento, acredito que não seja não, né? Enfim, vamos lá. Vou colocar o meu entendimento da história, tá? Uma reflexão. Essa perspectiva do adiantamento da morte, né? Aparece em muitos contos, fábulas, o que difere é a reação dos protagonistas frente à morte iminente. No caso dessa história, 2 questões me chamaram a atenção. A primeira foi a aparência da morte, um corpo pela metade. A segunda, a reação do rei. E aí, cada um que ler a história pode entender de uma forma diversa, mas no meu entendimento, tá? Sobre a morte aparecer com um corpo inacabado, ou seja, pela metade, eu entendo como uma metáfora. Completar o corpo é o tempo do rei, 7 anos, um preparo digno frente à morte, uma oportunidade para ele desenvolver suas habilidades humanas, como amorosidade, desapego, cumplicidade, humildade, por aí fora. Para no momento da morte, pois todos vamos morrer, se despedir da vida com dignidade, deixando um legado humano para ser lembrado por muito tempo. Ou seja, no final, teria completado o corpo, desenvolver e completar sua imunidade. E quem sabe ele teria ganhado um tempinho a mais. Ele não fez nada, o corpo continuou pela metade, a metáfora, né? Por ele não ter feito nada. Aliás, ele fez sim. Ele deixou de viver tudo que ele poderia ter vivido nesses 7 anos, abandonou a família, abandonou o povo. Viver para quê? Não é? Bom, a atitude de rei e algumas reflexões sobre a soberba do rei em achar que era mais poderoso que a morte, a sua paralisação para com a vida. Foram 7 anos pelos quais ele não aproveitou a chance que lhe foi concebida, ele não fez de proveitoso
Nada. Sua clausura fez com que ele perdesse o contato com seu amado, abandonando o seu povo. Portanto, diante dessas atitudes do rei, vocês acreditam que valeu a pena os 7 anos? Como vocês acreditam que viveriam esses 7 anos restantes se estivessem na pele do rei? Né? Uma boa reflexão, vocês não acham? Eu acho que é. Bom, de uma forma geral, tá? Ao fazer a junção da história Castelo de Areia e a história A Morte de um Rei, no meu entendimento, as pessoas da história, como o rei, tiveram o mesmo desfecho. Por quê? O rei, com medo e apego à vida, só se preocupou em estratégias para mais uma vez impedir sua morte. Não houve qualquer movimento de ressignificação da vida e os habitantes da ilha fizeram algo similar. As crianças, por terem um avanço de idade muito rápida, né? Só o corpo envelheceu, mas não houve amadurecimento psíquico. Os bem velhos, por terem muito pouco tempo. E os que podiam fazer alguma coisa, se preocuparam em não fazer nada, a não ser assim, o que podia fazer naquele momento. Não fizeram nenhuma reflexão, não pensaram sobre a vida, passaram ilesos. O mesmo com o rei. Anos passaram e ele piorou. Pessoa que ele era, portanto, todos tiveram o mesmo destino. Tá? Um alerta: não espere a morte bater à sua porta. Se antecipe, se movimente, pois na grande maioria das vezes não haverá uma segunda chance. Poucas pessoas conseguem uma segunda chance. Se acham dispostos a arriscar? Se acham dispostos a arriscar? O psiquismo, como toda a natureza, tem seu movimento de equilíbrio para a homeostase, e para isso ele tem 2 forças, 2 energias vitais, uma voltada para a construção e outra voltada para a deconstrução. A escolha, se não é consciente, ela é inconsciente, ou seja, e se é inconsciente, ela é ferrenha. Metaforicamente, o monstro dos portais da nossa sabedoria, da nossa riqueza, de tão ignorado, se tornou gigante, grotesco, raivoso. Dificilmente responde às súplicas, a novas promessas. Essas são algumas das indagações que me surgiu ao ler o quadrinho. Existem muitas outras. Cabe aos leitores perceberem e tirarem as suas próprias conclusões. Bom, para finalizar, eu sei que existe uma adaptação para o cinema do diretor M. Night Shyamalan, né? Que chama O Tempo, de 2021. Mas eu não assisti. Eu não sei se a adaptação é fidedigna. Essa aí caiu meu óculos. Eu não sei se a adaptação é fidedigna à história. Eu não sei se ele deu explicação para essa ilha, porque o quadrinho não dá. Você pode falar que é que é um portal, que é uma experimentação, que é um outro mundo, é uma outra realidade. Você pode colocar o que você quiser, tá? Porque o quadrinho realmente não faz referência nenhuma do porquê dessa ilha, das pessoas envelhecerem. Eu não sei se nesse filme ele coloca alguma explicação, mas fica a dica, fica as reflexões, tá? Eu mostrei pouco, né? Eu devia até ter mostrado um pouquinho para vocês as imagens, mas ela é praticamente nesse estilo, tá? Onde as pessoas fazem aquilo, elas vivem, só passam o dia, não fazem muita coisa além de esperar o tempo da morte. Tudo bem? Eu agradeço, eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma possa ter suscitado alguma reflexão em vocês.
Se gostaram, deixem um like, compartilhem, inscrevam. Até o próximo olhar.